Olá, este é mais um vídeo de uma série onde eu estou trabalhando alguns conceitos da obra de Melanie Klein do ponto de vista histórico. No vídeo de hoje eu vou conversar um pouco com vocês sobre o conceito de posição. Bom, em 1933 acontece uma coisa muito dramática na vida da Melanie Klein, que o seu filho morre. Algumas pessoas especulam que foi suicídio. De qualquer forma, Melanie Klein já tinha um histórico de profunda depressão e depois da morte do seu filho, ela se trata com Sylvia Pyne em mais uma análise. A Sylvia Pyne foi a terceira analista da Melanie Klein, primeiro foi Ferenczi, depois Abraham e Sylvia Pyne. O resultado desta análise a gente vai ter no artigo algumas contribuições à psicogênese dos estados maníaco-depressivos. Mas o que a gente vê neste trabalho é basicamente uma pequena revolução em termos de psicanálise, porque até então a gente pensava o desenvolvimento psíquico como Freud imaginava, em termos de fase oral, fase anal, fase fálica, etc. E as desventuras destas fases é que gerariam a psicopatologia. Como eu já falei nos vídeos anteriores, Freud deduziu uma criança, que é a criança neurótica, que é aquela criança que se observaria no adulto, como um resquício de uma criança dentro de um adulto, e Freud, a partir daí, a partir de vários estudos, e de contribuições principalmente do Abraham, desenvolve o sistema de fases. Pois bem, quando Melanie Klein vai analisar crianças, efetivamente, ela não observa nada disso. Então, esta criança do neurótico, ela é uma criança imaginativa, mas não é a criança real que está lá. Seria uma coisa óbvia, mas infelizmente naquela época, qualquer especulação do Freud era tida como uma realidade absoluta. Eu creio que às vezes até hoje isso se dá, mas de qualquer forma, Melanie Klein, quando vai analisar essa criança, ela na verdade começa a observar um bebê dentro dessa criança, né? E aí é o que a gente chama de bebê kleiniano, né? Eu pelo menos chamo o grande bebê kleiniano. Eu não sei se imagino que não seja o bebê real, é um bebê que ela enxerga, que ela consegue visualizar dentro de uma criança. É óbvio que não é o bebê do berço, né? É um bebê, assim como a criança do neurótico é uma criança construída, o bebê kleiniano é um bebê construído, né? Ele não é o do berço real, etc. Bom, essa é uma questão mais histórica. O que Melanie Klein ela acaba fazendo no sistema de posições? Ela estabelece a matriz das relações de objeto como primazia dentro da psicanálise. O que importa em psicanálise a partir dali não é a libido, não são as desventuras da libido, mas sim como eu me relaciono com outros objetos. E isso faz assim uma diferença enorme em termos de paradigma psicanalítico, né? Então, o próprio nome posição implica qual é a posição que eu estou frente ao outro, qual é a posição que eu tomo frente a um objeto. E ela inicialmente descreve 3 posições, a depressiva, a maníaca e a paranoide, né? Onde a depressiva estaria relacionado, o grande modelo da posição depressiva seria uma releitura, não uma releitura, mas teria aí como uma penumbra associativa, luta e melancolia, né, onde o que acontece dentro de mim quando estou na iminência da perda de um objeto em fantasia. A posição maníaca seria uma posição que depois deixou de existir, porque ela ficou ligada à posição depressiva, que seria como eu, de um ponto de vista maníaco é uma palavra específica em psicanálise, eu respondo a esta perda, e a paranoide é o medo que eu teria de um outro objeto me fazer mal frente ao meu sadismo. Ou seja, eu, em fantasia, quero fazer mal a um outro objeto, então ele vai revidar. É a lei de Talião. Na verdade, a gente tem as duas grandes leis aí em relação ao sistema de posições. A gente pode dizer que a gente tem na posição esquizoparanoide a lei de Talião, né? Ou seja, se eu, em fantasia,
desejo mal ao outro, o outro também me deseja mal, a grande lei de Talião. E depois, na posição depressiva, a gente tem a preeminência da culpa, que eu diria que é uma culpa mais cristã, né? É uma centralidade da culpa cristã. Isso aqui não está no texto da Melanie Klein, é só uma mera penumbra associativa aqui para eu ser pedagógico, né? Então, aqui já em 35 tem essa mudança. A posição esquizoparanoide vai ser melhor trabalhada em 46, depois com a introdução de um conceito extraordinário, que é a identificação projetiva. Esse conceito não é bem da Melanie Klein, mas ela pede para o autor não publicar, ela acaba publicando e acaba tendo os louros da descoberta da projeção, da identificação projetiva. É uma outra revolução em termos kleinianos. Então, eu diria eu que a grande revolução kleiniana se dá entre 35 e 46, com o estabelecimento completo do sistema de posições, né? Bem diferente do que a gente imaginar o desenvolvimento lá em Freud. Basicamente, não teríamos mais fases, nós teríamos, ora o sujeito está numa posição esquizoparanoide, ora ele está na posição depressiva e ele iria ficar vibrando nessas duas posições, né? Posteriormente, o grupo kleiniano transformou isso em duas posições fixas, onde o sujeito nasceria na esquizoparanoide e depois passaria pela depressiva e morreu o assunto. O que não está muito bem definido dentro da obra kleiniana, né? Então, mas é um desenvolvimento que houve depois, junto aos pós-kleinianos. Bom, eu espero que você tenha gostado deste vídeo. No próximo vídeo eu vou comentar sobre a inveja. Gostou do vídeo? Assina o canal, deixa o seu like. Ficou alguma dúvida? Escreve aí nos comentários e a gente se vê no próximo. Muito obrigado!